se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falaram todas diversas línguas, interpretarem todos? Porquanto procurai com zelo os melhores dons, em que vós mostrareis um caminho ainda mais excelente. Pai querido, Pai santo, te louvamos, ó Pai, nesta noite por tudo quanto o Senhor fez e tem feito e manifestado em nosso meio. Somos gratos por mais essa oportunidade. Aqui está a tua igreja, já falamos contigo através da oração, já te adoramos através dos louvores, já te adoramos através do ofertório, ó Pai, já devolvemos para ti, Senhor Deus, o que é seu por direito, ó Pai. Senhor, eu não sei como teu filho, a tua filha adentrou por essas portas, mas o Senhor o conhece, o Senhor o sabe. Que o teu Santo Espírito encontre liberdade nesta noite, para nos visitar no nosso particular, no íntimo da nossa alma. Senhor, o Senhor nos diz, ó Pai, através da sua palavra, que a sua palavra é como uma espada de dois gumes, a qual vai na divisão da alma e do espírito, aonde, ó Pai, o psicólogo não consegue chegar, aonde os orientadores não conseguem alcançar, aonde o psiquiatra também não consegue, Senhor Deus e Pai, alcançar, mas a tua palavra é como uma espada de dois gumes, que alcança a divisão da alma e do espírito, ó Pai. Fala conosco nesta noite, através, ó Pai, da minha vida, que eu possa ser um canal entre o teu santo trono que está no céu e essa congregação nesta noite, e que o teu Santo Espírito encontre liberdade para nos contagiar, fortalecer o fraco, levantar o caído, curar o enfermo, salvar o perdido, restaurar o lesado, ó Pai. Batizar, quer dizer, Pai, com o Espírito Santo aquele que ainda não batizado, ó Senhor Deus, Pai, renovar, Senhor Deus e Pai, aquele que por muito tempo já, Senhor Deus, não sente, ó Pai, a tua presença. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, o Senhor, meu Deus, colocou essa mensagem ao meu coração nesta noite, nossa primeira ceia do ano, e também o Senhor nosso Deus quer falar conosco. Nós sabemos que temos vivido tempos difíceis num contexto geral. Por mais que hoje não existe mais perseguição contra a igreja, como existia antigamente, que pessoas eram presas, né? Outros eram crucificados, outros assassinados, outros queimados vivos em praças públicas, enfim, preso, né? Somente por defender, ou evangelizar, ou pregar, ou tentar oferecer o melhor para a sociedade. E a igreja, ela foi crescendo, e graças a Deus hoje, ao menos no nosso país, nós não temos a perseguição da igreja. Temos algumas perseguições políticas, outras talvez de forma de pensamentos, mas perseguição de perseguir, de ser preso, né? Graças a Deus, o Senhor nosso Deus não tem permitido isso. Só que também, irmãos, tem trazido um certo conforto para a igreja de Cristo. E o conforto, irmãos, ele muitas das vezes também nos deixa muito no automático da nossa vida, né? Quando eu falo que não tem sido fácil servir ao Senhor ou fazer a obra de Deus, é mais pelo comodismo, é mais pela falta de interesse, muitas vezes é mais pelo cuidado, pelo amor para com a obra de Deus, que muitas vezes nós vamos deixando de lado, ou fazemos de qualquer maneira, ou muitas vezes nem fizemos de maneira nenhuma. E o Senhor nosso Deus revelou ao apóstolo Paulo, e ele vem trazendo uma característica muito importante da igreja de Cristo. Ele comparou a igreja de Cristo como o corpo, como um corpo humano, aonde ele diz que nós somos membros deste corpo, ou membros desta igreja, né? E de fato somos.
O Senhor nosso Deus, cada um de nós tem uma história. Alguns de nós nasceu no berço evangélico, outro foi resgatado do mundo, do pecado, foi resgatado do meio de uma sociedade, foi tirado lá da lamação do pecado e feito uma nova criatura. Mas existe um projeto muito grande a favor das nossas vidas. E a Bíblia nos diz aqui nesse mesmo texto, que no versículo 13, melhor dizendo, que fomos batizados em um Espírito. Quer dizer o quê? Através do batismo, nós fizemos parte da membresia de uma igreja. Nós aceitamos a Jesus, depois através do batismo confirmamos aquilo a qual nós um dia tomamos a nossa decisão. E para nós, para a nossa igreja, para fazer parte da ceia de Cristo, do corpo de Cristo, precisamos passarmos pelo batismo. O batismo em si, ele não salva ninguém. Nós vemos ali o ladrão da cruz, que se redimiu diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era o Salvador, falando para Jesus que se lembrasse dele, no grande dia. E Jesus mesmo disse naquela mesma hora: hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso. Quer dizer o que? Só o batismo não é suficiente para a salvação das nossas vidas. Mas uma vez que nós aceitamos o Senhor, ou reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa alma, e depois disso nós confirmamos através do batismo, nós nos tornamos parte de um corpo, que nós chamamos de igreja, e nós somos membros deste corpo, desta igreja. E o apóstolo Paulo vem trazendo algo muito importante para nós, principalmente o primeiro versículo que eu li, que falando que nós precisamos, como membros da igreja, como corpo da igreja e membro da igreja, precisamos sentir o que o outro membro da igreja sente. Eu, no ano retrasado, através do acidente, eu por muitos e muitos dias, e depois disso, sinto muito dor miopáticas, no hospital, tomei muita droga, muito remédio, para aliviar as dores por conta do acidente, do trauma, e todo o corpo padecia. Quando doía a minha perna, o restante do corpo sofria. Quando doía meu braço, o restante do corpo sofria. Quando doía a vértebra a qual eu quebrei, todo o corpo padecia. E Deus me fez lembrar, na minha infância principalmente, quando a gente sofria de dor de dente, dor de ouvido e qualquer outra dor. Qualquer dor, ela incomoda. O dente é um membro bem pequeno do nosso corpo, mas por mais pequeno que seja, se ele virar a doer, você não dorme, você não fica tranquilo, você não fica sossegado, porque aquela dor te incomoda o corpo todo. Assim não é diferente no nosso corpo. E o apóstolo Paulo vem trazendo algo interessante para nós, que nós como igreja de Cristo precisamos, nós, compadecer um dos outros, sentir a dor do irmão, se ele está sofrendo. Quando ele está alegre, nós nos alegrarmos com ele, mas se ele está sofrendo, nós sentir também o sofrimento dele. E muitas vezes nós, no automático da nossa vida, nós não nos preocupamos muitas vezes com a membresia da igreja, com a nossa irmandade, com os nossos irmãos em Cristo. Nós viemos aqui para a igreja, louvamos, oramos, falamos com Deus, pedimos coisa para nós, pedimos coisa para a igreja, pedimos uma coisa no contexto geral, participamos da ceia, mas muitas vezes nós não sentimos a necessidade ou a dor que o nosso irmão está sentindo. Nós como líder, como pastor, às vezes a gente sente falta do irmão, a gente liga, manda mensagem, mas às vezes, poucas vezes a gente vê algum irmão chegar até a gente: pastor, o senhor tem notícia de fulano de tal ou de fulana de tal? Às vezes, irmãos, eu me coloco junto no automático do nosso dia a dia, da nossa vida, nós não estamos percebendo como está a igreja, ou o corpo que nós fizemos parte. Às vezes esse corpo está padecendo, está chorando, está sofrendo, está sentindo dor, mas nós não estamos tendo as nossas reações, porque nós estamos ligados a esse corpo, mas não nos importamos muito se tem algum membro do nosso corpo padecendo. Graças a Deus a igreja de Cotia, todas as vezes que precisamos levantar uma oferta ou pedir um clamor, como já foi testemunhado nesta noite, orando por alguém, e o testemunho, já Deus operando, e nós dando testemunho aqui, isso é compadecer da irmandade da igreja, da necessidade da igreja.
Mas nós estamos vivendo uma fase difícil no contexto geral, porque a correria do dia a dia, o nosso automático, muitas vezes nós não estamos mais compadecendo da irmandade, ou compadecendo juntamente com os irmãos. Não estamos nos preocupando muito com os nossos irmãos. E eu quero te dizer que o mesmo sentimento que eu tenho, você também tem. O mesmo sentimento que o irmão tem, nós também temos. Se ele tem o sentimento de tristeza, nós também temos o sentimento de tristeza. Se ele tem o sentimento de alegria, ele também tem o sentimento de alegria. E o apóstolo Paulo vem nos dando orientação, dizendo que nós fizemos parte deste corpo, onde nós somos membros desse corpo. E o interessante é que ele começa a dizer que todos os membros não são iguais, porque se Deus fizesse somente um membro, aonde estaria o corpo? Não, irmãos, nós somos, às vezes muitos de nós se sente um membro mais inferior, mas diante de Deus não existe um membro mais inferior ou mais inferior. Ele começa a dizer assim, o Senhor nosso Deus não nos chamou todos como apóstolo, nem todos como profeta, nem todos como operadores de milagres. Não, o Senhor chamou cada um com o seu dom. E dentro da igreja não é diferente. Vai precisar daquele irmão que ele é oficial de escala, que vai ficar lá na porta. Vai precisar daquele irmão que cuida da limpeza da igreja. Vai precisar daquele irmão que vai dirigir o culto. Vai precisar do irmão que é o pastor da igreja, o anjo da igreja. Então o Senhor nosso Deus, ele vem distribuindo. E dentro do corpo da igreja, como no nosso corpo também, não existe um membro mais especial. O olho não vai poder dizer ao pé, você não precisa de mim. Ou o pé dizer ao olho, você também não precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. E nós como igreja precisamos meditarmos um pouco mais nisso, nos compadecer um pouco mais, estar mais atento com o que tem acontecido no meio do povo, no meio da igreja. Tem pessoas que se calam, sofrendo, e muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nem percebemos que ele não veio no culto, não percebemos que ele já faltou 2 ou 3 cultos, não percebemos muitas vezes que mais de um mês ele veio no culto. Essa palavra, irmãos, é para mim e você pensar nesta noite. Eu sei que nem todos conhecem todo mundo, porque a igreja é grande, mas tem alguns rostos que a gente vai sentir falta. Eu sei que final de ano é diferente, que muitos estão viajando para lá e para cá, então não é justamente para esta data, mas é para nós pensarmos que a partir de hoje, nós estarmos mais atentos com tudo que tem acontecido em nosso meio, porque se fizemos parte deste corpo que é a igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, precisamos estarmos mais atentos com os acontecimentos, estarmos mais atentos com aquilo que está acontecendo em nosso meio. No versículo 26 diz assim, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. E de fato, pela palavra, nós precisaríamos padecermos mais uns para com os outros, nos preocuparmos mais uns para com os outros, estarmos intercedendo mais uns pelos outros. Não vamos sermos hipócritas. E não responda para mim, mas você já orou por alguém hoje, especificamente? Você já orou por um departamento especificamente? Você já orou por uma liderança especificamente? Você já orou por alguém que você não está vendo? Ou que especificamente? Nós estamos muito pensando em nós mesmos. Se está bom para mim, está bom para todo mundo. Se eu estou bem, está tudo bem. Não, irmãos. Pela palavra que nós estamos meditando nessa noite aqui, diz assim, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecerão. E muitas vezes nós como corpo de Cristo, não estamos padecendo com a irmandade da igreja. Eu não estou dizendo que todos estão sofrendo, não, irmãos. Existe fase na vida. Tem fase na vida, irmãos, que você está no momento, melhor momento da sua vida. Mas tem fase da vida, irmãos, que você está passando também por um vale, por um momento difícil da sua vida. E nós vivemos de fase. Nem sempre estaremos passando o melhor momento. Às vezes estamos no melhor momento profissional, mas às vezes familiar não estamos. Às vezes estamos no melhor momento familiar, mas às vezes ministerial não estamos. Às vezes estamos no melhor momento ministerial, mas às vezes estamos desempregados, estamos com contas para pagar, estamos na parte profissional não estamos indo bem. Então são fases que nós passamos na nossa vida.
E o que o Senhor nosso Deus fala conosco nesta noite é para justamente nós nos importarmos mais uns para com os outros. O pastor e o corpo de obreiros se preocupar com a membresia da igreja, e a membresia da igreja da mesma maneira se importar com o corpo de pastores, e da mesma forma na liderança dos departamentos. Nós dividimos, né? O Senhor tem nos orientado no nosso ministério, enfim, a divisão das funções de trabalho na igreja, liderança dos departamentos, para que esse departamento também possa trabalhar, cuidar daquele departamento. Mas muitas das vezes as lideranças acabam tendo dificuldade, sofrimento por falta de apoio. Muitas vezes nem é por perseguição, mas por falta de apoio, por falta de um ombro companheiro, um ombro amigo, um companheiro dizendo: olha, eis-me aqui, se você precisar de mim pode contar comigo, mesmo sem a gente saber o que é, ou o que aquela pessoa esteja precisando. Mas nós, como corpo da igreja, como membro, melhor dizendo, deste corpo que é a igreja, precisamos sim nos preocuparmos mais, padecermos mais uns para com os outros. O versículo continua dizendo assim: e se o membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Se o corpo está bem, irmãos, todo o corpo está. Se o membro está bem, todo o corpo está bem. Então nós precisamos, irmãos, estarmos atentos a isso. Como eu disse, o olho não pode dizer ao pé ou à mão que não precisa. Qualquer cisquinho que entra no olho, irmãos, a mão ela vai ter que, e os dedos vai ter que passar ali para tirar. Para nós nos alimentarmos, a gente precisa da mão para que o alimento chegue até a boca, para que nós possamos comermos e nos alimentar. Fica muito difícil colocar um alimento em cima de uma mesa e não usar as mãos para comer. Não que não daria para comer, mas é muito mais fácil quando essa mão juntamente venha fazer o trabalho e trazer o alimento para a boca. Tem algo que eu sempre digo sobre nós não precisarmos uns dos outros, e é algo interessante. Um exemplo, uma pessoa que usa óculos, aqui poucas pessoas usam, mas enfim, alguma pessoa que usa óculos ou para perto ou para longe. O interessante disso, eu uso só para perto, não uso para longe. Mas quando você vê uma pessoa usando um óculos, ou seja, para perto ou para longe, o óculos a pessoa usa porque o olho tem uma deficiência, podemos dizer. Mas você já prestou atenção que quem cuida ou quem segura o óculos não é o olho? A mão é usada para colocar o óculos, e depois, quem carrega o óculos? É o nariz. Quem carrega o óculos? É a orelha. O pastor, ali o pastor Renato. Tem pessoas que faz calo aqui, né, irmão Daniel? Agora me diz uma coisa: que culpa a orelha ou o nariz tem pelo olho não está enxergando? E é isso que Deus Ele quer de mim, de você. Mesmo que dê calo aqui, porque alguns óculos hoje são levezinhos, né? Mas antigamente os óculos eram pesados. Mesmo que machuque às vezes atrás da orelha, porque o óculos está bem, ou machuca o nariz por causa do peso do óculos. A orelha e o nariz, irmãos, não tem nada a ver com o olho, mas segura o óculos para que o olho seja beneficiado. Mas uma vez que o olho é beneficiado, todo o corpo é beneficiado também. Todo o corpo é beneficiado, por quê? Porque ele vai deixar de pisar num buraco, vai deixar de tropeçar, porque quem não enxerga, irmãos, é difícil andar. Mas uma vez que a orelha segura o óculos e o nariz também, o olho, irmãos, ele é beneficiado. Quando o olho é beneficiado, todo o corpo é beneficiado. Só que às vezes no decorrer da obra de Deus, alguns padecem, e é isso que o Senhor nosso Deus Ele quer de mim, de você, para que o nosso irmão também seja beneficiado também. Não é porque ele tem uma deficiência que eu não tenho, e eu tenho que agora me ater de não ajudar. Não, eu preciso, como membro desta igreja, me colocar na posição que a orelha se colocou, ou que o nariz se coloca, para segurar o óculos, para que o olho seja beneficiado e todo o corpo também seja beneficiado. E é isso que o Senhor nosso Deus Ele quer, que nós nos compadecemos mais um dos outros, estejamos mais atentos e nos colocarmos à disposição para ajudar, para que todo o corpo seja beneficiado. Nós vemos às vezes, do decorrer da obra do Senhor, muitas coisas aconteceram.
E o decorrer dessas coisas acontecer, irmãos, nós precisamos orarmos. É quando nós não podemos, né? Nós vemos um ditado que a gente usa muito para missões, mas serve para nós também. Quem não puder, como é que é? Quem tem os pés daquele que vão, os joelhos daqueles que oram e a oferta daquele que oferta, para fazer um trabalho de missões. Talvez o missionário que vai lá, ele não tem condições de se manter, mas a oferta da igreja tem condições de manter esse missionário numa terra onde ninguém vai evangelizar. Talvez tenha alguém que não pode orar e não pode ir, não pode ofertar e não pode ir, mas pode orar e interceder por esse missionário que está indo fazer esse trabalho lá. E nós temos que trazermos isso para dentro da igreja. Nós, como igreja, precisamos orarmos, cobrirmos uns aos outros. Quando você vai tomar o seu banho na sua casa, que é o seu corpo físico, você lava só a mão, ou lava só o seu rosto, ou lava só o braço? Não, irmãos, nós cuidamos do corpo todo, e isso nós precisamos como membro desta igreja, como membro deste corpo, melhor dizendo, nós precisamos cuidarmos do corpo todo. Todo o corpo precisa ir bem para que nós possamos estarmos bem também. Não basta um membro do corpo estar bem se o restante não está, porque quando todo o corpo está bem, todo o corpo ele vai crescer. E trazendo para dentro da igreja de Deus, se a igreja está sadia, se a igreja está sarada, se a igreja está curada, todo o corpo que é a igreja, ela só vai crescer, ela só vai multiplicar, ela só vai produzir frutos. Mas para isso, eu e você precisamos termos a nossa consciência da obra de Deus, que nós fizemos parte de um corpo, a qual Cristo é a cabeça e nós somos membro. Nós não somos o corpo, somos membro deste corpo. E como membro deste corpo, nós precisamos nos cuidar para que todo o corpo esteja bem. Que uma vez que todo o corpo esteja bem, irmãos, tudo vai bem. Uma vez que o corpo padeça, todo o corpo vai padecer. Tem área da igreja que está no AMP, mas tem outra que está defasada. Tem área da igreja, muitas vezes, que está tudo bem, mas tem algumas áreas da igreja que às vezes não está tudo bem, porque aqui é o lugar onde as pessoas vêm e traz muitas coisas consigo, mas através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo do Senhor, através do amor, através do cuidado que nós como membros precisamos ter para cuidar deste corpo. Quando a pessoa chega, ele se sente abraçado, ele se sente acolhido, ele se sente amado, ele se sente uma pessoa útil também na obra do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, com muito cuidado, com muito temor, com muito amor, cuidarmos um dos outros, para que cuidar dos outros, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, e eu encerro a mensagem por aqui, vai dizer algo também nesta noite, a respeito deste corpo, que nós chamamos de igreja, desse corpo que é a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 4, e depois o versículo 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Olha que coisa interessante, vou ler de novo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela segundo a medida da fé. Então o que acontece? Nós fizemos parte deste corpo, membros deste corpo, que tem muitos membros. Interessante que não tem um único membro nesse corpo, são vários membros.
que é eu e você. Somos diferentes um dos outros? Somos. Pensamos diferente? Pensamos. Temos algumas atitudes diferentes? Temos. Mas, independente da posição que Deus nos coloca, ou seja aqui no altar, ou seja na liderança, ou na regência, ou seja na membresia da igreja, ou seja lá como oficial de escala na porta, ou seja na sonoplastia, ou seja na limpeza da igreja, todos nós como membros temos o nosso valor. Não acha que você não tem o seu valor diante desse corpo. Todos nós temos o nosso valor e precisamos zelarmos para que todos sejam. Nenhum é mais inferior do que o outro, por mais que nós achamos que alguns membros do nosso corpo é mais inferior, mas todo tem a sua funcionalidade e nós necessitamos de todos eles para que o corpo vá bem. Precisamos de todos os membros, desde o pé até o alto da cabeça, um membro precisando do outro. E Deus nos fez com tanta perfeição que não existe um mecanismo em lugar nenhum tão funcional como o corpo humano. Porque Deus nos fez perfeito. E o apóstolo Paulo fez a igreja, fala sobre o corpo da igreja e sobre os membros, mas também fala que ela precisa andar perfeita. E para que tudo funcione perfeitamente, como Deus nos fez, precisamos nós sim, amarmos mais, estarmos mais atentos, nos curarmos também, porque muitas vezes nós nos trancamos, estamos feridos ou machucados, muitas vezes estamos doentes, e nós não procuramos também a cura, e todo o corpo acaba padecendo. Então, a palavra meditação nesta noite é esta, que nós possamos estarmos mais atentos, possamos, irmãos, buscarmos mais em oração. Começa o ano de 2026 orando mais pelo seu irmão, pela sua irmã. Se você não tem o hábito, você não sabe o nome do teu irmão, da tua irmã, ora pela igreja. Senhor, olhai pela igreja, olhai pelos departamentos. Muitas vezes não precisa saber o nome, você tem que apresentar a igreja de Cristo, que uma vez que você apresenta a igreja de Cristo ao Senhor, você está se apresentando a si mesmo ao Senhor, porque você faz parte desta igreja, você é membro deste corpo. Uma vez que você ora para Deus abençoar a igreja, no mesmo momento você está orando a favor da sua vida. Vamos deixarmos de sermos tão individualistas. Eu falo num contexto geral. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que oram a favor da igreja, oram a favor da irmandade, oram a favor daqueles que estão aqui, oram a favor daqueles que pararam de vir, oram a favor daqueles que estão longe, oram pelo seu vizinho. Tudo isso é muito importante, mas nós precisamos cuidarmos mais do corpo de Cristo. E essa tarefa não é somente do pastor, essa tarefa é todos nós que fizemos parte desse membro, de cuidar deste membro, cuidar desse corpo, cuidar uns dos outros, para que todos possam ir bem, para que todos possam prosperar, para que Deus possa cuidar de todos os mínimos detalhes. Uma vez que eu e você esquecemos, Deus não esquece, mas como igreja, irmãos, como igreja, o que iremos apresentar diante do Senhor, se nós não fizemos nada pela obra do Senhor, ou para a obra do Senhor? Então precisamos, irmãos, amarmos mais, nos compadecermos mais, buscarmos mais a face do Senhor em prol dos nossos irmãos, para que Jesus abençoe todos. Nos alegrarmos com as bênçãos que os irmãos recebem, e se ele estiver passando pela prova, chorar também com os que choram. Muitas vezes tem um versículo que diz assim: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Qual que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O certo mesmo era nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas muitas vezes nós até choramos com aqueles que choram, mas muitas vezes não nos alegramos com aqueles que se alegram, porque nós pensamos no eu. E nós precisamos pensarmos, irmãos, em toda a membresia da igreja. Precisamos pedirmos para que Deus abençoe a todos, num contexto geral, para que todo o corpo não padeça, mas esteja no regozijo, para que todo o corpo seja honrado. Uma vez que você é honrado, fazendo parte deste corpo, todo o corpo vai ser honrado também, e isso é uma alegria grande para os nossos corações.